Olá a todos, meu nome é Dr. Joe Dispenza. Meu livro mais recente se chama Você é o Placebo, Fazendo Sua Mente Importar. Queria falar um pouco sobre o conceito de placebo e dar algumas dicas para aplicar na sua vida. O placebo existe há milhares de anos, mas no último século ele ganhou destaque em estudos médicos, pois não há pesquisa de medicamentos que não considere o poder do placebo. Então, pense nisso. Como é possível dar a alguém uma pílula de açúcar, injeção salina ou fazer uma cirurgia falsa? E uma parte dessas pessoas aceita, acredita e se entrega à ideia de que estão recebendo o tratamento real e começam a programar seu sistema nervoso para produzir os mesmos químicos que acreditam estar tomando. Eles fazem seu corpo criar as substâncias que pensam estar recebendo. Em outras palavras, foi o placebo que os curou ou a capacidade inata do corpo de se curar? Então, essa pílula representa um potencial de saúde, ou como dizemos, um potencial no campo quântico. Aliás, certas cores de pílulas funcionam melhor que outras. Se cobrar mais pelo remédio, as pílulas funcionarão ainda melhor. Se der um nome difícil de pronunciar, a pessoa dará seu poder à substância, que funcionará mais. Mas pense, dar um placebo representa um potencial no campo quântico, a possibilidade de melhorar. Uma parte das pessoas que recebem uma pílula e acreditam que ela as cura, quando combinam esse pensamento de melhora com uma emoção elevada, como gratidão, alegria, inspiração ou entusiasmo em Theos, cheios de Deus. Ao unir intenção clara e emoção elevada, você muda seu estado de ser. O que quero dizer com isso? Pensamentos são a língua do cérebro, sentimentos a do corpo. Como pensa e sente cria seu estado de ser. O cérebro reflete tudo o que você sabe na vida. Seu cérebro é um registro do passado. É um arquivo de tudo que aprendeu e viveu até agora. Se o cérebro é passado, muitos pensam na neurobiologia antiga. Se emoções vêm do passado e lembramos experiências pelo que sentimos, e sentimentos são a língua do corpo, como dissemos, se alguém sente igual todo dia, significa duas coisas. Nada novo está acontecendo em suas vidas. E, em segundo lugar, o corpo, como mente inconsciente, não distingue entre uma experiência real e uma emoção criada só pelo pensamento. Assim, o corpo, como mente inconsciente, acredita viver as mesmas experiências passadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Em outras palavras, o corpo acredita que está no passado. Então, a maioria pensa dentro dos circuitos neurais do passado, baseados em pensamentos e experiências que tiveram, e continuam abraçando emoções familiares que estão na química de eventos já ocorridos e que lhes são familiares. Assim, para a maioria, sua neuroquímica e biologia estão literalmente no passado. Então, a ideia de uma pessoa colocar sua fé ou crença em algo conhecido como uma pílula e combiná-la com uma emoção elevada como alegria ou inspiração, muda seu próprio estado de ser. E uma parte dessas pessoas começará a produzir seus próprios químicos, que correspondem exatamente ao que acham que estão tomando. Por exemplo, 81% das pessoas num estudo sobre depressão que recebem placebo respondem tão bem quanto se tomassem o antidepressivo real. Isso significa que produzem seus próprios antidepressivos
que correspondem ao que acham que estão tomando. E em estudo após estudo, ao fazerem exames cerebrais, varreduras funcionais nos cérebros dos que tomam o placebo antes de receberem o placebo, e no fim do estudo, 6 semanas depois, o cérebro da maioria parece melhor. Em outras palavras, as áreas suprimidas ou que não funcionavam bem de repente voltaram a ficar ativas. E essas pessoas realmente acreditam. Muitas pensam que os pesquisadores erraram e lhes deram a substância real. Então, quando a pessoa recebe uma pílula de açúcar, ou uma injeção de soro fisiológico, ou passa por uma cirurgia ou tratamento falso, no momento em que aceita, acredita e se entrega sem questionar que está recebendo algo real, o pensamento começa a programar seu sistema nervoso autônomo para produzir os químicos exatos que acredita precisar. Não é a substância inerte que cura, mas a capacidade inata do corpo de se curar. Então a questão é: você precisa da pílula de açúcar? Precisa da injeção de soro ou de um tratamento falso para iniciar o processo de cura? Ou você poderia fazer exatamente o mesmo, mas em vez de depositar sua fé e crença em algo externo, um conhecido, você poderia ter fé e crença num desconhecido, um potencial no campo quântico, e revisitar esse potencial repetidamente e começar a sentir emocionalmente como seria antes da cura real acontecer? Poderia programar seu sistema nervoso autônomo para um novo estado de ser? E se revisitasse o desconhecido várias vezes, poderia torná-lo conhecido e curar só pelo pensamento? Então, por que é importante fazer isso diariamente? Por que é importante que eu mencione um período? Porque até em estudos onde pessoas receberam antidepressivo, na verdade, um placebo, tomaram por 6 a 8 semanas. E o comprimido era um lembrete de como seria seu futuro. Assim, todos os dias elas entram num novo estado de ser. Então descobrimos em nossa pesquisa que podemos pegar pessoas comuns e dar a elas a mesma metodologia exata, a técnica. E em vez de depositar sua fé e crença em algo externo a eles, colocar sua fé e crença no que há dentro de nós e num potencial no campo quântico, e diariamente entrar num novo estado de ser exatamente como as pessoas fizeram nos seus estudos com placebo. Mas em vez de ceder seu poder a algo externo, eles mudavam seu estado apenas pelo pensamento. Então, eis a questão. A maioria das pessoas é definida por memórias passadas, seja por experiências neurológicas ou emoções vividas quimicamente. Mas pedimos que se definam por uma visão do futuro, não por memórias do passado. E a pergunta que eu tinha, claro, é uma vez que se entende como o placebo funciona e se compreende a anatomia de uma crença, e se começa a desmistificar os princípios do que permitirá que placebos realmente mudem pessoas só pelo pensamento. Dá para ensinar isso às pessoas, seja tratando de forma convencional ou não convencional, mesmo piorando por alguma doença na vida delas. Se praticarem a mesma metodologia, começariam a ter mudanças biológicas? E a resposta é absolutamente sim. Na verdade, em nossa pesquisa, ficamos surpresos ao ver que as pessoas superaram o que achávamos possível. Falarei disso mais tarde, mas o placebo é basicamente construído em 3 coisas. O que permite que o placebo funcione bem é o conceito chamado condicionamento. Pavlov foi um dos primeiros cientistas a inovar no conceito de condicionamento clássico. Nos experimentos, ele pegou um cão, prendeu-o a uma mesa e mediu as enzimas salivares. Era esse o foco dos estudos dele. O que ele fez foi oferecer comida ao cão e depois tocar uma campainha. Ele teve um estímulo e produziu uma resposta. Mas ao alimentar o cão, usou um estímulo condicionado, o som de uma campainha. Então, sempre que alimentava o cão, tocava uma campainha. Após várias exposições, podia retirar a comida, tocar a campainha
e o cão associava o passado ao presente. Em outras palavras, a maioria dos condicionamentos se baseia no passado. Então, se pegarmos alguém que dependeu de um remédio para a dor por um tempo, e esse comprimido tem uma certa cor e forma, e conseguiu reduzir a dor da pessoa por um período, é bem possível substituir esse comprimido por outro que se pareça exatamente com o que vinham tomando. Por associação, ao ver o comprimido, o corpo já começa a mudar, se preparando para o efeito. Em outras palavras, quando Pavlov tocou a campainha e o cão ouviu o som, criou-se a imagem da experiência passada, do que estava prestes a acontecer no momento presente. E o corpo do cão, de forma autônoma, automática, fisiológica, química e inconsciente, começou a se preparar para o evento. Ou seja, o corpo do cão começava a acreditar que já estava na experiência antes mesmo dela acontecer de fato. Em muitos estudos com placebo, principalmente sobre dor, depressão e asma, pode-se dar a alguém uma substância que parece ser a real, e o corpo começa a produzir os mesmos químicos por condicionamento, como o cão de Pavlov. Então é preciso entender que muitas pessoas depositam muita fé no modelo médico, em medicamentos, cirurgias e em tratamentos típicos, baseados na programação do que nos é ensinado ou a que somos expostos em comerciais de TV e na mídia, que as pessoas de repente têm um melhor nível de eficácia. Ou seja, os remédios funcionam melhor quando as pessoas são condicionadas a acreditar nisso. Então, a primeira coisa é o condicionamento. Há ótimos estudos sobre condicionamento, principalmente sobre dor, mas também sobre asma. Pode-se pegar crianças com asma e reações asmáticas e dar-lhes um inalador dilatador brônquico. Quando usam o dilatador, o gosto ou cheiro de canela é misturado com o medicamento. E sempre que a criança tem uma crise asmática, usa o inalador, mas também sente o cheiro de canela. Bem, você pode reduzir o uso de broncodilatadores como salbutamol e, ao longo do tempo, usar continuamente o aroma de canela. No fim do estudo, mais da metade das crianças inalava canela sem nenhum medicamento misturado, dilatando os brônquios e reduzindo os sintomas de asma pelo conceito de condicionamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo elemento que dá ao placebo sua eficácia em ajudar as pessoas é o conceito chamado expectativa. Falamos brevemente sobre expectativa, mas quando alguém espera algo novo, o cérebro age como uma máquina de antecipação. Então, ao esperar uma mudança e ansiar pelo resultado, como disse, não é só um processo mental. No momento em que você pensa em como a experiência será, é essa combinação de pensamento e sentimento que muda seu estado de ser. Agora, para muitos, isso pode funcionar a favor ou contra nós. Aqui está um exemplo. Em certos estudos médicos, conseguiram desmistificar o conceito chamado náusea antecipatória. Pegue um grupo de pessoas diagnosticadas com câncer que farão uma série de tratamentos de quimioterapia. Quando o médico diz que há uma alta possibilidade ou probabilidade de que com a quimioterapia eles podem ficar enjoados, 40 a 50% dessas pessoas, no caminho para o primeiro tratamento, antecipando ficarem enjoados, realmente ficam enjoados antes do primeiro tratamento. Em outras palavras, eles começam a pensar na ideia de ficar enjoados, e quando começam
Para experimentar o pensamento na mente, o produto final de uma experiência é chamado de sentimento ou emoção. Então, começam a produzir os químicos e a fisiologia que fazem seu corpo sentir náuseas antes do evento real. E fazemos isso o tempo todo. Você acorda e pensa em tudo que tem que fazer, nas pessoas que precisa ver e nos lugares que precisa ir em certos horários. E quando começa a pensar nesses eventos e a esperar, antecipar ou prever como a experiência será, no momento em que evoca uma ideia de como o evento será, se o pensamento na sua mente se torna a experiência, você começa a sentir a emoção, e agora seu corpo já está nesse futuro previsível, baseado em suas associações ou sua memória do passado. Então, em vez de ensinar as pessoas a focar no pior cenário de suas vidas, é possível então ensiná-los a antecipar outras mudanças que ocorrem na vida e unir essa intenção clara com emoção sincera para preparar o corpo a crer que vive numa realidade futura diferente, não na mesma realidade. Fizemos isso repetidamente em workshops pelo mundo e as pessoas começam a mudar sua fisiologia, partindo de diferentes pontos mentais e físicos, e falarei sobre isso ao longo deste programa. Então, expectativa ou antecipação é o segundo elemento que gera uma resposta placebo. Agora, o último elemento é atribuir significado a algo. Se você pegar uma pessoa, sentá-la e mostrar a ela um diagrama de inibidores seletivos de serotonina no cérebro, como Prozac ou Zoloft, e mostrar uma imagem da sinapse nervosa e como a serotonina passa pela sinapse e explicar que há enzimas que capturam a serotonina, que está totalmente ligada à depressão, e você constrói todo esse modelo para eles, e então mostra o que o medicamento faz e como ele funciona. E se o médico está entusiasmado, animado, confiante e tem certa autoridade e carisma, a pessoa começa a acreditar mais que aquele placebo ou medicamento vai funcionar. Então, se você começa a atribuir significado ao que está fazendo, se entende o porquê e o que do químico que acha que está tomando, ou o placebo que você acha que toma, quando começa a dar significado a ele e entende o que e o porquê, o como se torna mais fácil. Em outras palavras, nos workshops pelo mundo, ensinamos as pessoas a curar só com o pensamento. O importante é entenderem como o cérebro funciona, compreenderem neuroplasticidade, física quântica, psiconeuroimunologia, telômeros e epigenética. Quando entendem como mudar a mente, criando novos circuitos no cérebro, alterando ondas cerebrais para ir além da mente analítica, e por que isso é essencial, entender como o estresse libera 1.300 químicos que enfraquecem o sistema imunológico e ativam genes que causam doenças. E quando as pessoas começam a entender que ao sentir gratidão, bondade, compaixão e amor, e começam a sentir como se estivessem num estado de gratidão, começam a liberar 1.400 químicos diferentes que estimulam o sistema imunológico, liberando certos anticorpos, a principal defesa contra bactérias e vírus. Quando atribuem significado ao porquê de abrir o coração e entendem a importância de olhar para dentro e ir além da mente analítica, ao começar a montar esse modelo, assim como atribuem significado a uma droga ou placebo, se entendem o que e por que estão fazendo, o como fica mais fácil. Ensinamos pessoas a se curar só pelo pensamento e medimos milhares em meditação. Medimos milhares antes do workshop, após 4 dias de treino, e no final,
Medimos o cérebro das pessoas em meditação para obter informações sobre como mudar o cérebro e a mente. Medimos centenas e centenas e centenas de pessoas com monitores cardíacos, para que, quando estão em um estado de reverência, no momento presente, amando e se importando, como o coração fica coerente e organizado, e quando estão impacientes ou frustrados, ou fora do momento presente, como o coração realmente fica incoerente. Então, queríamos que nossos alunos dominassem um coração e um cérebro coerentes. E quando seu cérebro é mais coerente, você é mais coerente. E quando seu cérebro funciona melhor, você funciona melhor. E se seu coração é mais coerente, você vai estar mais presente, se sentir mais conectado, confiar no desconhecido, se sentir mais espontâneo, ser mais criativo, ser mais intuitivo, ter mais clareza mental. E vimos que nossos alunos conseguem manter esses estados por longos períodos. Ao entenderem os efeitos químicos celulares, genéticos, mentais e energéticos, eles regulam e mantêm esses estados melhor. Então, ao ensinar cura pelo pensamento, é crucial entender o que significa se tornar puro pensamento. Simplificando, quando falamos sobre onde nossa atenção está na maior parte do dia, ao acordarmos e nos situarmos nesta realidade, no momento em que começamos a pensar em problemas, tarefas, lugares para ir e pessoas para ver em certos horários, assim que voltamos aos nossos sentidos ao acordar de manhã, toda a nossa atenção está focada em três coisas. A primeira coisa em que nossa atenção se concentra é o nosso ambiente. Acordamos e nossos sentidos nos conectam ao ambiente e começamos a reconhecer coisas familiares em nossa vida, chamadas de conhecidas. Então, se uma pessoa acorda toda manhã e passa por uma série de comportamentos rotineiros fazendo as mesmas escolhas, fazendo as mesmas coisas, criando as mesmas experiências, produzindo as mesmas emoções, pensando os mesmos pensamentos, sua biologia permanecerá a mesma. E podemos dizer então que eles estão pensando os mesmos pensamentos do dia anterior. Eles estão fazendo as mesmas escolhas de ontem. Eles demonstram os mesmos hábitos e comportamentos que levam às mesmas experiências que produzem as mesmas emoções. E essas mesmas emoções impulsionam seus mesmos pensamentos e sua biologia, seus neurocircuitos, sua neuroquímica, até mesmo seus estados químicos e genéticos permanecem exatamente os mesmos. E se fazem isso por um longo período, seu passado é praticamente seu futuro, e seu cérebro e corpo não mudaram nada. Então, no momento em que a pessoa acorda e passam por escolhas e comportamentos rotineiros para sentir as mesmas sensações que definiram como seu eu. Aqui complica, pois se não são definidos por uma visão do futuro e vivem do velho hardware, química e emoções do passado, então ao abrirem os olhos e verem coisas familiares na vida, é o ambiente externo que ativa circuitos em seu cérebro, fazendo-os pensar igual a tudo que conhecem. E enquanto pensam igual a tudo que conhecem, continuam reafirmando sua personalidade. Assim, com o tempo, conforme focam no ambiente externo e reagem emocionalmente aos problemas e condições da vida, logo começam a associar seu ambiente externo com quem acham que são. A segunda coisa em que focam é seu corpo. Está com fome? Está cansado? Eu me sinto bem? Eu me sinto mal? E começam a notar seus estados emocionais, hábitos e comportamentos. Então, se você foca toda a sua atenção no seu corpo e se sente sempre igual na maior parte do tempo, se esses sentimentos geram certos pensamentos, ativando circuitos cerebrais, então, para criar as mesmas substâncias químicas, sentir-se igual e no momento que se sente igual, pensa igual, é a repetição desse ciclo que começa a condicionar o corpo, a subconscientemente se tornar a mente. Quando o corpo se torna a mente, isso é chamado de hábito. Um hábito é quando seu corpo é sua mente. Então,
95% de quem somos aos 35 anos, segundo a ciência, vira um conjunto de programas automáticos, reações emocionais, hábitos e comportamentos inconscientes, crenças, percepções e atitudes que agem como um programa subconsciente. O corpo foi programado pela mente e, para mudar, é preciso ser maior que o corpo. Por último, temos o conceito de tempo. Se focamos no ambiente, no corpo, estamos preocupados com o tempo. Então, sempre tentamos antecipar o próximo momento e nos preparar para ele. E, claro, se nunca há tempo suficiente, corremos de um evento para o outro. Isso não deixa muito espaço para que algo inesperado aconteça em nossas vidas. Na verdade, se algo novo ou diferente ocorresse, provavelmente quebraria nossa rotina. Então, o futuro da maioria das pessoas é igual ao passado, pois o que fizeram ontem ou anteontem, em grande parte, será o que farão no futuro. Se vamos curar só pelo pensamento, e 90% dos pensamentos são os mesmos de ontem, e os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, e as mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, e essas experiências produzem os mesmos sentimentos familiares, então, em geral, as pessoas não têm liberdade de entender como podem curar só com o pensamento. Novos pensamentos levam a novas escolhas e novas escolhas a novos comportamentos. Novos comportamentos criam novas experiências que geram novos sentimentos e emoções. Por que estou falando tudo isso quando se trata do conceito de meditação? Porque na meditação, você se desconecta do seu ambiente externo. Você remove o estímulo constante do mundo externo que o lembra de quem acha que é. E se você reduz a quantidade de informação sensorial que chega ao seu cérebro fechando os olhos, ouvindo música suave e sentando-se sem se mexer, você começa a se dissociar do seu mundo externo. Se você senta em um lugar, fica parado e não é mais definido pelo exterior por um corpo, então diríamos que no momento em que você faz isso, se fizer corretamente, você esquecerá que tem um corpo. E se você está no presente e sabe a diferença entre estar presente e não estar, se tem a capacidade de não se associar mais ao seu ambiente, não ser mais condicionado como um corpo e não viver mais no tempo, esse é o momento em que você realmente começa a se tornar pura consciência. Nas milhares de exames cerebrais que estudamos, posso dizer sem dúvida que você está no seu melhor quando vai além de si mesmo, quando supera sua mente analítica. Também posso dizer que no momento em que se desconecta do corpo, esquece o ambiente externo e o tempo desaparece. Nesse momento você se torna ninguém. Você vira ninguém, se torna nada, em lugar nenhum, em tempo nenhum. É o momento em que você vira pura consciência, desconectado do corpo, ambiente e tempo. Quando isso ocorre e você se separa dessa realidade espaço-tempo, você se torna só pensamento. Então, se você quer mudar algo na sua vida, no seu ambiente, curar seu corpo de alguma forma, ou criar uma nova experiência que não está no seu futuro previsível, baseado em memórias passadas, e você vai fazer isso só com o pensamento, então você literalmente precisa se tornar só pensamento. E quando nos dissociamos do corpo, ambiente e tempo, tornando-nos pura consciência, é aí que temos acesso a todas as possibilidades do campo quântico. Então, quando alguém começa a entrar nesse estado, esquece-se de si mesmo. Esquece que é um corpo. Esquece que está ligado a um ambiente. Esquece sua identidade. Esquece se é homem ou mulher.
Esquece sua profissão, esquece seu passado, esquece seu futuro, esquece seu nome, esquece sua dor, esquece sua doença. E é nesse momento que podem começar a produzir mudanças significativas em sua biologia e em suas vidas. Então, se você quer curar seu corpo, precisa ir além dele. Se quer mudar algum aspecto da sua personalidade, precisa esquecer sua identidade ou seu ser. Se quer criar algo na sua vida, em algum lugar, precisa ir além das coisas e dos lugares. E se você for criar um novo evento na sua vida, precisa ir além do tempo. Nós temos toda a maquinaria biológica e neurológica para fazer isso. Quando nos separamos das condições do ambiente externo, corpo e tempo, algo incrível acontece no cérebro e no coração. No momento em que você vira ninguém, nada, em lugar nenhum, sem tempo, e se torna pura consciência, vemos isso repetidamente no cérebro. De repente, o coração e o cérebro ficam altamente organizados. Eles se tornam muito coerentes. E quando o cérebro começa a funcionar em coerência, ele começa a sincronizar. Ele se torna mais organizado e diferentes partes do cérebro começam a se unificar. E o cérebro começa a entrar em um estado mais integrado. Já estudamos muitas pessoas que se curaram de vários tipos de problemas de saúde, do câncer a diabetes, dor crônica, lúpus, esclerose múltipla e doenças genéticas raras, que a ciência não tinha solução, de problemas de tireoide, tumores cerebrais, todos os tipos de coisas. A beleza da capacidade deles de superarem a si mesmos e se curarem é que no momento em que entram nesse estado, o cérebro começa a disparar de forma mais sincronizada, mais integrada e coerente, onde vemos a frente do cérebro conversando com a parte de trás do cérebro e o lado direito conversando com o lado esquerdo, e diferentes compartimentos começando a se unificar. Esse é o momento em que a pessoa começa a se sentir completa. E a energia que normalmente fica nos centros inferiores do corpo, relacionada à identidade sexual, consumo, culpa, vergonha, raiva, medo e frustração, todos esses centros hormonais inferiores basicamente deixam de ser ativados. E quando a pessoa sente essa unificação consigo e os compartimentos se unem, o cérebro funciona mais holisticamente, algo incrível acontece. O coração se abre e eles começam a sentir um amor imenso pelo momento presente. Sentem uma paixão incrível pela vida, uma verdadeira alegria pela existência. Quando o cérebro e coração entram nesse estado ordenado e coerente, a pessoa é tomada por alegria e plenitude verdadeiras. E ao sentir essa totalidade, a união da polaridade, a união do bem e mal, a união do positivo e negativo, do masculino e feminino, do passado e futuro, a união da polaridade ocorre neste centro criativo. O coração fica subitamente muito organizado e a pessoa se sente completamente inteira. Agora, por que isso é significativo? Porque quando você se sente pleno, é impossível desejar. Quando você se sente completo, já tem tudo o que sempre quis. E nesse estado de plenitude, você já possui tudo. Então, vimos repetidamente que no momento em que isso ocorre, o cérebro de repente começa a se amplificar e começamos a captar amplitudes muito altas de energia no cérebro. Quando essas altas amplitudes acontecem, às vezes são 26.000 a 40.000 vezes o normal. E a pessoa está tendo uma experiência interna naquele momento que transcende qualquer experiência passada em suas vidas. Em outras palavras, tem uma experiência sensorial completa sem usar os sentidos. E os neurotransmissores cerebrais mudam. Quando tem esse evento interno tão real, algo belo acontece. A experiência enriquece o cérebro. Imagine se seus sentidos agora fossem 25% mais amplificados. Tudo que você viu, ouviu, cheirou, provou e sentiu foi intensificado em 25%. Se fosse 25% mais intenso,
Diríamos que seus sentidos ativados assim te deixariam mais consciente no momento, mais atento. Então, quando a pessoa tem essas altas amplitudes de energia, neurocientistas que estudaram nosso trabalho dizem: essa pessoa está tendo uma convulsão. O problema é que não se parece nada com uma convulsão no cérebro. Não explicam as amplitudes. Mas o coração, durante todo esse tempo, por 1 hora, 45 minutos, ou 1 hora e 15 minutos, fica totalmente coerente. E a pessoa está em estado de amor ou gratidão o tempo todo. Se tivessem uma convulsão, a frequência cardíaca estaria muito desequilibrada. Então, o que acontece na mente dessa pessoa, naquele momento, é totalmente real para ela. Então, se a experiência enriquece o cérebro, estamos realmente reorganizando os circuitos neurais. Se a experiência gera emoção, a pessoa sente um estado de plenitude, gratidão, alegria ou amor. Seu corpo e cérebro mudam. Quando sentem essa emoção elevada, que é o resultado da experiência, é essa emoção e energia que começam a ativar novos genes de saúde e desativar genes de doença. Num piscar de olhos, vimos pessoas se curarem instantaneamente como resultado disso. A experiência interna da pessoa lava o passado do cérebro e corpo, e ela passa a viver essa realidade futura no presente. Isso não acontece em todos os casos, mas estamos vendo uma tendência nas nossas oficinas, especialmente no último ano no Arizona e na primavera deste ano, em junho, na Austrália. E recentemente, em Munique, em agosto, vimos os mesmos cenários se repetirem com as pessoas várias vezes. Em outros casos, a pessoa precisa entrar num estado de ser diário à medida que se move para um novo estado e pratica suas meditações diariamente, assim como tomar um placebo por 6 a 8 semanas. Para mudar seu estado, a pessoa faz uma progressão lenta e constante, podendo levar 1 ou 2 anos para curar sua condição, mas com o tempo, realmente se cura. Quero falar sobre esses conceitos num nível mais básico que se relaciona conosco. Porque as crenças sobre saúde, vida, espiritualidade, medicina, saúde, Deus ou qualquer coisa tendem a moldar quem somos como pessoa? Vamos falar da anatomia de uma crença e como fazemos isso para passar da mente consciente para programar nosso subconsciente, onde ocorre a verdadeira mudança. Antes disso, quero acrescentar um ponto e depois usar slides para consolidar tudo. Quando você acorda de manhã, a química do seu cérebro muda. Quando o seu olho começa a perceber luz, no ritmo do nascer e pôr do sol do ambiente onde você vive, assim que seu olho percebe a luz, ela sinaliza um núcleo no cérebro, que envia um sinal para sua glândula pineal, e a glândula pineal começa a produzir serotonina. A serotonina acorda seu cérebro, e você foca no corpo, ambiente e tempo. Você está em uma consciência desperta. Ao focar no ambiente externo, suas ondas cerebrais, o campo eletromagnético dos neurônios, entram em padrões beta e em beta. O mundo externo é mais real que o interno. E beta é importante, pois permite aprender, mudar, manter-se consciente, atento, navegar na vida, tomar decisões, funcionar. Então, é um padrão de onda cerebral importante. O problema é quando você fica estressado, emocional ou traumatizado e seu cérebro entra em beta alto, ficando super alerta, vigilante, ansioso, prejudicando o cérebro a longo prazo para muitos. No dia a dia, vivem nessa faixa beta alta, e o problema é que nesse estado não se pode aprender. Nesse estado não se pode confiar. Nesse estado é difícil se comunicar. Nesse estado não se quer fechar os olhos e olhar para dentro. Nesse estado não se é muito criativo ou racional. Nesse estado se é muito reativo. Então, ao ir para a cama e notar a luz diminuindo no ambiente, a redução da luz no cérebro pelo mesmo núcleo faz com que
A glândula pineal produz a melatonina, que então é o neurotransmissor noturno e do sonho. Assim, serotonina acorda o cérebro e melatonina o relaxa para o sono. Então, por que isso é importante? Porque quando os níveis de melatonina mudam e você se desconecta do ambiente, esquece do corpo e tempo, e seu mundo interno começa a se tornar mais real que seu mundo externo, e você fecha os olhos. No momento que faz isso, suas ondas cerebrais vão de beta para alfa e em alfa. Você capta menos dados sensoriais com os olhos, e há silêncio no quarto ou música ao fundo, menos dados sensoriais fazem suas ondas cerebrais desacelerar. E agora seu mundo interno, o imaginário, tende a se tornar mais real que o externo. Se deixar seu corpo adormecer e sua mente ficar acordada, você entra em teta. Teta é o que chamamos de crepúsculo. É aquele estado entre estar acordado e adormecido. Se 95% de quem você é aos 35 anos são comportamentos programados, onde o corpo se tornou a mente, no momento em que está em teta, o corpo dorme, não é mais a mente, e as pessoas têm acesso a mudanças instantâneas. Se for longe demais, entra em delta e cai no sono restaurador, adormecendo. Então, ao acordar de manhã, você passa de delta para teta, alfa e beta. Quando vai dormir à noite, você passa de beta para alfa, teta e delta. Podemos dizer que beta é sua mente consciente e alfa e teta representam ir além dela, entrando na mente analítica. Agora, quero mostrar alguns slides para entendermos tudo isso e vermos como aplicar em suas vidas. Se pensarmos no conceito de crenças, a maioria delas vem de nossas experiências passadas. Dê uma olhada neste primeiro slide. Podemos dizer que seus pensamentos e sentimentos vêm de suas memórias passadas. Você tem um evento na vida que começa a produzir certos circuitos em redes neurológicas, e a química criada pela experiência é chamada de emoção. Você arquiva essa experiência na memória de longo prazo quando há um componente emocional envolvido com ela. Isso ocorre quando há um quociente emocional significativo associado à experiência. Então, se você combinar pensamento e sentimento repetidamente, isso é o que chamamos de atitude. Se você tem bons pensamentos ligados a bons sentimentos, você diz: estou com uma atitude ótima hoje. Se tem pensamentos negativos ligados a sentimentos ruins, você diz: estou com uma péssima atitude hoje. Se como você pensa e sente cria um estado de ser, então atitudes são estados de ser resumidos. Você tem uma boa atitude de manhã e uma má atitude à tarde. Agora, se você pega atitudes e as combina, juntando-as, isso começa a criar uma crença. Uma crença é um pensamento que você repete até que ele se fixe no seu cérebro. E como crenças, pensamentos e sentimentos vêm de memórias passadas, os limites das nossas crenças são como nos sentimos. E nossas crenças, quando desafiadas, geralmente não parecem certas. Então, se como você pensa e sente cria um estado de ser, e a redundância de pensar e sentir e pensar no mesmo ciclo, tendo pensamentos inseguros, sentindo-se inseguro, ao se sentir inseguro, pensa mais pensamentos inseguros, produz mais químicos para se sentir inseguro e continua pensando os mesmos pensamentos inseguros. Se esse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente da insegurança, um programa subconsciente, então todas as crenças são estados subconscientes ou inconscientes de ser. Assim, como pensa e sente cria um estado, a repetição disso condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, crenças são estados subconscientes de ser. A maioria não sabe o que crê até que suas crenças sejam desafiadas. Se unirmos crenças, a combinação de mais estados de ser cria o que chamamos de percepções. Nossas percepções influenciam nossas escolhas, criações, relacionamentos e comportamentos.
Para estudar crenças ou percepções de alguém, observe seus comportamentos ou falas. Se pensamentos e sentimentos criam atitudes, e atitudes criam crenças, e crenças criam percepções, quando se vive baseado no passado, a maioria, com base em suas percepções, preenche a realidade com memórias e começa a eliminar o que está à sua frente perceptivamente, tornando-se tão implícito que editam possibilidades em suas vidas por verem o futuro através das lentes do passado. Então agora, sua realidade é criada por suas crenças e percepções, vindas dos seus pensamentos e sentimentos. Então, para mudar uma crença ou percepção, você teria que mudar seus pensamentos e sentimentos, alterando seu estado de ser. E nos nossos workshops, sabemos que quando pessoas passam por eventos traumáticos ou difíceis que as marcam neurológica e emocionalmente, para mudar uma crença ou percepção sobre si mesmas e suas vidas baseada nessa experiência passada, elas precisam tomar uma decisão com intenção tão firme que a amplitude dessa decisão carregue um nível de energia maior que os programas enraizados no cérebro e o vício emocional no corpo, e o corpo literalmente tem que responder à mente. Em outras palavras, elas têm que sair do seu estado de repouso e tomar uma decisão, que se torna uma escolha inesquecível, pois a experiência interna cria memórias duradouras, literalmente remoldando o cérebro e recondicionando o corpo de viver no passado e no futuro para viver no presente. A escolha deve ser um momento decisivo que faz o corpo responder a uma nova mentalidade. O que isso tem a ver com o efeito placebo? Tudo, pois muitas crenças vêm do condicionamento e experiências passadas, já que o condicionamento é passado e a expectativa é futuro. Para mudar sua crença sobre saúde ou vida, você precisa encontrar o momento presente, canalizar essa energia para o agora, e seu corpo deve se elevar a uma nova mentalidade. O contrário, ou a antítese disso, também é verdade. Crenças que você tem sobre saúde, drogas e medicina, e sobre vida, morte e envelhecimento, são programadas no subconsciente a tal ponto que, ao ser exposto a certas informações, você aceita, acredita e se rende sem análise. E isso começa a programar seu sistema nervoso autônomo para alinhar-se com essa crença, pois agora você a reforça ao passar pelos seus filtros. Tenho dito que sua mente consciente é 5% de quem você é, e seu subconsciente é 95%. Se esse círculo representa a mente, nossa consciência inclui lógica, raciocínio, criatividade e fé, que gera nossa vontade. O resto do cérebro e mente inclui habilidades, hábitos e reações emocionais. Nossos comportamentos programados, respostas condicionadas, memórias associativas, pensamentos e sentimentos rotineiros, o que chamamos de atitude, crenças e percepções, tudo isso foi programado subconscientemente. O que separa a mente consciente da subconsciente é a mente analítica. Quando você é impulsionado pelos hormônios do estresse na vida, lembre-se que estresse é quando seu corpo está fora da homeostase, fora do equilíbrio. A resposta ao estresse é o que seu corpo faz naturalmente para voltar à ordem. Se você mantém essa resposta ao estresse ativada e não consegue desligá-la, o cérebro fica num estado superexcitado, movendo-se para níveis beta mais altos e se afastando do sistema onde a verdadeira mudança ocorre. Em outras palavras, você fica muito analítico quando estressado e assim não consegue acessar o sistema de programação onde a mudança real pode acontecer. Nossos sistemas de memória, ou memórias declarativas, são feitos de conhecimento e experiência, e as chamamos de declarativas porque são memórias que podemos declarar. Você aprende coisas intelectualmente, isso é conhecimento. Você vivencia eventos na sua vida, e a partir dessas experiências e eventos, pode falar sobre eles e declará-los. Chamamos de memórias explícitas, as bases da nossa consciência. Este é o eu autobiográfico. Agora, a parte que chamei de subconsciente antes é o que chamamos de memórias não declarativas ou implícitas. Você praticou algo tantas vezes que não precisa mais pensar nele.
Na verdade, você já fez isso tantas vezes que nem sabe como faz. Você nem consegue explicar como faz. É quando você fez algo tanto que o corpo agora está condicionado a ser a mente. É um estado subconsciente. Baseia-se em experiências repetidas e reações emocionais, todas no sistema não declarativo. Por isso, habilidades e hábitos ocorrem aqui, pois não envolvem a mente consciente. Você pode não lembrar seu PIN conscientemente, mas quando vai ao caixa eletrônico e olha o teclado, seus dedos começam a digitar o número, significa que não lembrou com o cérebro, mas praticou tantas vezes que seu corpo sabe fazer melhor que sua mente. É aí que 95% de quem você é existe. Este é o hábito do eu. Então, vamos ver o próximo slide. Para programar seu subconsciente e sistema nervoso autônomo, precisamos ir além da mente analítica. Quanto mais analítico você é, menos sugestionável você se torna. Sugestionabilidade é aceitar, crer e se render a uma ideia sem análise. Pessoas com mente analítica muito desenvolvida são menos sugestionáveis a certas coisas. Quem tem menos mente analítica é mais sugestionável a ideias, pois aceita, crê e se rende sem analisar o conteúdo. E isso vai direto da mente consciente para a subconsciente. Então, algumas pessoas mais sugestionáveis têm uma mente analítica fina, e as menos sugestionáveis, no próximo slide, têm uma mente analítica mais espessa. Nosso trabalho é passar da mente consciente para a subconsciente e mudar nossas ondas cerebrais. E é disso que se trata a meditação. Se alguém está muito estressado ou na mente consciente, estará em beta alto, médio ou baixo. Quando começam a pensar e analisar menos, suas ondas cerebrais mudam e em alfa, teta ou delta estão no reino onde podem programar o sistema nervoso autônomo para produzir novos químicos, sinalizando novos genes para mudar sua química interna em maior grau. Usamos dois métodos em nosso trabalho para que as pessoas entrem nesse estado. Uma forma é quando você está estressado, super focado, e sua atenção está no mundo exterior. Esse mundo é feito só de algumas coisas. É feito de objetos, coisas, pessoas, lugares, tempo e eventos da sua vida. Então, quando ensinamos alguém, em vez de focar num foco estreito, o que chamamos de foco convergente, a abrir o foco e focar no nada, espaço ou energia, se eles estão sentindo e abrindo o foco, não estão pensando e começam a desacelerar suas ondas cerebrais, não só desacelerando, mas de uma forma mais organizada e coerente. A segunda forma de induzir esse estado é quando as pessoas ficam centradas no coração. Quando começam a focar na área do coração, começam a mudar sua respiração, a regulá-la, a sentir o espaço do coração e a colocar a atenção ali enquanto respiram, permitindo que a respiração desacelere. Quando desaceleram a respiração, ficam menos estressados. Ao pedir que cultivem uma emoção elevada, se sentem essas emoções, pensam menos. E se pedimos que sintam o espaço e irradiem esse sentimento além do corpo e espaço, mudam as ondas cerebrais em segundos e começam a abrir a porta entre a mente consciente e subconsciente. Então, temos técnicas e vimos pessoas fazendo isso em 4, 2, 5, 9, 13, 15 segundos. Eles sabem como fazer e se tornou uma habilidade para eles. No próximo slide, podemos dizer que ao mudar as ondas cerebrais, a consciência sai do neocórtex analítico, e à medida que ela cai do neocórtex, você está consciente, mas no cérebro límbico, ou nos centros subconscientes abaixo da mente consciente, e a união da mente consciente com a subconsciente é o necessário para programar o sistema nervoso autônomo para um novo destino. É por isso que o pensamento positivo não funciona, pois se você pensa positivo e sente negativo, só aceita, acredita e se rende a pensamentos iguais ao seu estado emocional e não aceita, acredita ou se rende a pensamentos diferentes do seu estado emocional. Então, não importa quão positiva uma pessoa seja na sua mente consciente e seus pensamentos, se ela se sente negativa, culpada, indigna ou insegura, isso é mente
e corpo em oposição. Agora sabemos que no momento em que mudamos o estado interno de alguém para gratidão, apreciação, bondade ou agradecimento, quando mudam seu estado emocional e superam o vício dos hormônios do estresse, não sentem mais medo, preocupação ou ansiedade, nem culpa, vergonha, tristeza, raiva, agressão ou medo. Quando estão além de tudo isso e em estado de gratidão, gratidão significa que o evento já ocorreu ou está acontecendo. Essa é a assinatura emocional. Quando a pessoa está nesse estado, ela está pronta para aceitar, acreditar e se render aos pensamentos desse emocional estado, e eles começam a programar seu sistema nervoso autônomo para um estado mental e corporal diferente. Então, levar uma pessoa além de si mesma, de seus medos e emoções, além de seus hábitos, ajudando-a a encontrar o momento presente, é exatamente o que é preciso para que as pessoas se tornem seu próprio placebo. Se não conseguirem ir além da mente consciente, não estarão no sistema operacional onde a verdadeira mudança pode ocorrer. É por isso que afirmações não funcionam. Não funcionam porque a maioria das pessoas quer abundância, mas sente falta, quer saúde, mas não se sente completa, quer o momento místico, mas não sente admiração, quer o novo relacionamento, mas não sente amor, estão esperando que algo externo mude como se sentem internamente, mas o modelo quântico da realidade é exatamente o oposto. Não viver por causa e efeito, ou seja, não sua realidade pessoal controlando sua personalidade, mas ela começando a controlar sua realidade pessoal. Para ter uma cura, você precisa sentir integridade e apreciação para que seu corpo cure. Para um novo relacionamento com o amor, você precisa senti-lo antes que ele ocorra. Se você quer ter riqueza em sua vida, deve sentir abundância antes da riqueza. E para uma experiência mística, já deve estar maravilhado com a vida. Contrário ao nosso condicionamento, uma crença subconsciente. Mas ao colocar pessoas nesse estado, onde ensinam seu corpo emocionalmente como o futuro vai ser antes da experiência, os pensamentos superam a mente analítica e começam a programar seu corpo e genes para criar proteínas, preparando-o para o futuro evento. O efeito colateral é uma experiência nova em suas vidas que eles nunca haviam antecipado. Também medimos a energia ao redor do corpo das pessoas quando fazem isso. E eles literalmente começam a emitir mais fótons. Vão de partícula a onda, de matéria a energia, libertando o corpo das amarras do passado. Ao abrirem o coração, o campo energético ao redor do corpo se expande e se sentem conectados a algo maior. Sentem que podem confiar no desconhecido. Já vivenciaram o evento e não vivem mais na sobrevivência ou no estresse. Quando as pessoas vivem no estresse, drenam o campo ao redor do corpo, transformando-o em química, e o campo encolhe. Nós medimos isso. Agora são matéria tentando mudar matéria. São o cérebro tentando mudar o cérebro. São o ego tentando mudar o ego. São a personalidade tentando mudar a personalidade. São o programa tentando mudar o programa. São matéria tentando mudar matéria. Mas só quando você começa a abrir seu coração e você começa a emitir o campo magnético maior, uma vez que esse campo esteja estabelecido, o portador do pensamento, o portador da informação nesse campo magnético é o pensamento. Ao combinar essa intenção clara com uma emoção elevada, você entra num novo estado de ser. Em vez de depender de algo externo para mudar algo interno, você mudou algo interno e deve ver os efeitos externamente. Concluindo, beta é o mundo exterior. No próximo slide, ao mudar suas ondas cerebrais, você entra em alfa. Se feito corretamente, você pode entrar em teta. E o estágio final, claro, é o delta. Delta geralmente é sono profundo, mas nossos alunos ficam conscientes em delta, processando altas energias cerebrais. E claro, estamos fazendo história ao ver isso. Mas podemos dizer que beta e alfa representam a mente consciente, e alfa, teta e delta, a mente subconsciente. Então, fazer as pessoas combinarem mente consciente e subconsciente permite que entrem pela porta do sistema nervoso autônomo e façam mudanças significativas.
Último slide. O mundo exterior, eventos da nossa vida, muda nosso mundo interior. Muda nosso neurocircuito, nosso estado químico e nossa expressão genética. Se começarmos o trabalho e nosso mundo interior mudar, ele deve mudar nosso mundo exterior se fizermos corretamente. Ou seja, ao regularmos pensamentos e sentimentos, devemos ver mudanças biológicas nos neurocircuitos e estágios iniciais de mudanças químicas e genéticas no corpo. Quando somos consistentes em criar um novo estado de ser, nosso mundo interno deve começar a mudar o externo, o que chamamos de cura em nossas vidas. Para concluir, é importante percebermos que temos toda a maquinaria biológica e neurológica para fazer isso, e que pessoas comuns no mundo todo estão fazendo o incomum, começando a se curar apenas pelo pensamento. Isso não é negar sua condição, doença ou mal-estar. Na verdade, é medi-los e saber onde você está, iniciar a transformação, e depois de um tempo, voltar e medir novamente para ver se está produzindo mudanças em sua saúde e vida. Pode ser preciso repetir esse processo para melhorar seu estado interno, aprimorar suas ondas cerebrais, reduzir hormônios do estresse e começar a reprogramar seus estados subconscientes. Como eu disse, assim como nos estudos com placebo, às vezes leva um tempo, e as pessoas que realmente cruzam esse rio para o outro lado e de fato mudam a si mesmas, acho que o efeito colateral é que ficam mais felizes por viver e não são mais definidas pela doença ou pelo seu passado. Então, minha sugestão é: dê uma chance, experimente e veja se consegue produzir algum efeito na sua vida. Obrigado por ouvir. Se você gostou do vídeo, considere em deixar o seu like e um comentário, que ajuda muito o canal. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilhe.